Bom, a nossa leitura, nós decidimos ler, né, fazer mais um desvio, né, fazer mais um desvio aqui na nossa empreitada de discussão do trabalho uberizado. Nós nos desviamos bem e chegamos aqui na sessão sexta do Capital. Na sessão sexta do Capital, o salário, né? Realmente um belo desvio. Você sabe que a dialética é feita de desvios, né? Ah, sim. Como não dá para fazer uma coisa muito... Não dá para fazer uma linha reta, né? A vida não é linear. Quem pensa que a vida é linear, tá... Então, a gente está aqui na sessão sexta, o salário. Então, vamos lá. A ideia é nós fazermos a leitura. Essa sessão ela é muito importante. Nós vamos ler com todo carinho aqui e fazer comentários. Vamos lá. Capítulo 17, transformação do valor ou preço da força de trabalho em salário. Né? Isso. Então, vamos lá. Vamos para o nosso primeiro parágrafo, então. É interessante aqui, né? Já inicia o capítulo com o conceito de força de trabalho, né? Que é, assim, esse capítulo, eu fiz a leitura dele e é uma distinção importante aqui para a gente ir aprofundando, né? Porque ele vai fazer algumas distinções, diferenciações em relação aos conceitos usuais da economia política clássica, né? Sobre a noção de salário, sobre a noção da remuneração do trabalhador, né? O uso do conceito, por exemplo, de valor do trabalho, ou preço do trabalho, né? Então, por que o Marx usa esse conceito, força de trabalho, e não valor do trabalho, ou preço do trabalho, simplesmente, né? Ele faz uma diferenciação aqui, e boa parte das questões, das problematizações desse capítulo inicial da sessão sexta, é a clareza, né, nessa distinção. Mas vamos lá. Na superfície da sociedade burguesa, o salário do trabalhador aparece como preço do trabalho, como determinada quantidade de dinheiro paga por determinada quantidade de trabalho. Fala-se aqui do valor do trabalho e sua expressão monetária é denominada seu preço necessário ou preço natural. Por outro lado, fala-se dos preços de mercado do trabalho, isto é, dos preços que oscilam acima ou abaixo de seu preço necessário, né? Então, aqui o Marx está colocando que isso aqui é na superfície da sociedade burguesa, ou seja, isso aqui é a dimensão da aparência, que é uma dimensão, né, da realidade social, mas que é uma dimensão que, ao mesmo tempo, ela faz parte da realidade, ela oculta fundamentos dessa realidade, ela oculta uma essencialidade, né, dessa realidade. Então, ele coloca aqui essas noções aqui, elas estão na superfície, né? As noções de preço do trabalho, e ele fala-se aqui, ele está se referindo aos economistas políticos clássicos, né? Ao David Ricardo, ao Adam Smith, ali, esse debate da economia política que opera no nível, né, das aparências, nesse sentido, né, da superfície, sem tocar dialeticamente as contradições entre essência e aparência, né? Fala-se aqui fala-se aqui e acolá, tal, ele está fazendo referência mesmo aos economistas, né? Eu diria economistas porque são os economistas. Sim. Quando você fala economistas políticos clássicos, é como se houvesse outros economistas, mas na época dele não havia outros economistas. Os economistas eram os economistas. Então, é a dimensão da superfície da sociedade burguesa.
E é muito interessante esse capítulo 17. Esse capítulo 17, ele é muito especial, porque ele é muito parecido até... e aqui nós estamos no fim de uma aventura, certo? A gente tem que entender assim um todo. Ó. O Capital, o livro 1, né, é uma arquitetura, é uma coisa maravilhosa essa arquitetura aqui. Eu estou... há mais de 30 anos eu estou lendo isso e eu fico impressionado com essa arquitetura, porque, como toda arquitetura, ela tem uma ordem, né? Ela tem uma ordem lógica. E essa seção, quer dizer, a seção sexta, ela antecede a última seção do livro 1, que é o processo de acumulação do capital. Por que será, né? Por que será? Porque aqui, na seção sexta, é a última estação, né? Daquilo que Marx, no capítulo 6 inédito, vai chamar de subsunção formal do trabalho ao capital. Não é à toa que ele vai fechar isso com o salário, né? Porque na seção sétima, o processo de acumulação do capital, né? Aqui sim, olha só, capítulo 22, outra transformação, hein? O capital é cheio de transformação. Se nós formos verificar, você tem aqui no livro 1, só para situar, você tem um capítulo que é a seção 2, que se intitula como? A transformação do dinheiro em capital. Né? Na seção 6ª, o capítulo 17, transformação do valor ao preço da força de trabalho e salário. Capítulo 22, seção 7ª, transformação de mais valor em capital. Quando você entra aqui, transformação de mais valor em capital, aí sim você tem uma outra figura, que é a figura do capital. Do capital propriamente dito, né? Porque aqui nós vamos já entrando aqui no capítulo 23, aonde vai ter a lei geral da acumulação capitalista, e é onde, inclusive, está operando aqui aquilo que vai ser a subsunção real, né, do trabalho ao capital. Todas as sessões anteriores era mais uma preparação, né, para esse grande final do livro 1. É como se fosse uma sinfonia, né? A sinfonia, geralmente, ela tem aqueles momentos, né? Quem ouviu uma sinfonia, por exemplo, de Beethoven ou daqueles músicos clássicos, né, sabe que antes do final tem um ascenso que marca, né, o desdobramento de toda uma odisseia, né? E essa odisseia, ela está... Então, e ela conclui com ela começa, né, o salário, né, que você leu aí esse parágrafo, ele é muito interessante, porque entra numa questão que queira ou não queira, né, diz respeito, né, à superfície da sociedade burguesa. E na superfície da sociedade burguesa, nós já sabemos o que é que reina, né? O que é que reina na superfície? Reina a ideologia, né? Reina, que é aquele momento, inclusive, lá da seção 1, né? Da seção 1, intitulado Mercadoria e Dinheiro, onde Marx começa aqui no capítulo 1, a mercadoria. Olha que interessante como esse capítulo 1, se você for verificar como é que começa o capítulo 1, né?
o capítulo 1 começa, inclusive, até de uma forma parecida com o capítulo 17. Olha como é que começa o capítulo 1 aqui, ó. A riqueza das sociedades onde reina o modo de produção capitalista aparece como uma enorme coleção de mercadorias. Olha só, aparece, quer dizer, está na superfície. Na superfície da sociedade burguesa, o salário do trabalhador aparece como preço do trabalho. Preço do trabalho, quer dizer, né? Isso é interessante, essa coisa do aparecer, né? Você aparece na superfície, né? É na superfície que tem as aparições ideológicas, né? Quer dizer, aquilo que nos seduz, né? No caso, o salário é a forma mais sedutora que tem da economia política do capital, né? Não é à toa que é o campo das disputas, das lutas, dos sonhos, né? Todos Sim. Nós sonhamos com salário aí o dia e noite, né? Os que têm, né, querendo mais, os que não têm querendo ter, né? Então, é uma categoria. Por isso que eu digo, é importante ler isso daqui, porque é a categoria que estrutura, inclusive, essa forma do aparecer capitalista, né? Do próprio direito do trabalho é fundado na categoria salário, né? A política, né? A política do trabalho é fundada na categoria salário, né? O sindicalismo, a luta, as lutas reformistas, né? Porque salário pode ser o salário direto, o salário indireto, né? Mas tudo no plano da superfície da sociedade burguesa, que não se toca abaixo, né? Nas profundezas do sistema. Vamos lá, vamos ler o próximo parágrafo, a gente avança mais, e seria interessante ler o próximo, mas o seguinte aí, para a gente avançar um pouco. É interessante que salário aqui, né, é um aprofundamento do conteúdo, esse esforço, né, ele parte da forma, que até se a gente fosse olhar para a noção comum de salário, hoje está muito vinculada, né, à noção de vínculo empregatício, né? As pessoas elas deduzem a existência do salário a partir do contrato de trabalho, subordinação do trabalhador com o empregador imediato ali. Mas aqui a questão é vencer, né, essas aparências e a apropriação dessa forma, que é uma forma social, né, que tem um conteúdo contraditório com essa aparência, né. Exato. Eu acho interessante isso que você colocou, e a gente vai estar discutindo aqui no decorrer da leitura, né? Porque nós estamos falando aqui da forma salário, né? Que nós vamos estar verificando até que ponto isso se circunscreve meramente a essas formas como emprego, né? Isso aí deu uma questão a ser discutida, né? Uhum. Mas o que é o valor de uma mercadoria? A forma objetiva do trabalho social gasta em sua produção. E como medimos a grandeza de seu valor? Pela grandeza do trabalho nela contido. Como podemos determinar o valor, por exemplo, de uma jornada de trabalho de 12 horas? Pelas 12 horas de trabalho contidas numa jornada de trabalho de 12 horas, o que é uma absurda tautologia. Para ser vendido no mercado como mercadoria, o trabalho teria, ao menos, de existir antes de ser vendido. Mas se o trabalhador pudesse dar ao trabalho uma existência independente, o que ele venderia seria uma mercadoria e não trabalho. Abstraindo dessas contradições, uma troca direta de dinheiro, isto é, de trabalho objetivado por trabalho vivo, ou anularia a lei do valor,
que só se desenvolve livremente com base na produção capitalista, ou anularia a própria produção capitalista, fundada precisamente no trabalho assalariado. Vou parar um pouquinho aqui para a gente digerir. Ali no parágrafo anterior, ele estava falando, né, sobre o valor de uma mercadoria, né, que é a forma objetiva do trabalho social gasto na produção da mercadoria. E a medida, a dimensão quantitativa desse valor, desse trabalho social objetivado, é tempo de trabalho, né? É a jornada de trabalho. Então, esse é o fundamento. O pressuposto da concepção da economia política, né, é que o trabalhador, ele tem a remuneração, o salário, né, que corresponde ao valor do trabalho. Mas aí o que o Marx está dizendo aqui? Ele está dizendo, ó, se o trabalhador ele vende, se a remuneração do salário corresponde ao valor do trabalho, não haveria produção capitalista, porque é na desigualdade entre o valor que o trabalhador se apropria e o valor que o capitalista, né, se apropria, que se funda a produção capitalista, né, nessa relação de exploração. Se o trabalhador ele se apropria do valor do seu trabalho, ele se apropria de tudo que ele produz, não há espaço para exploração, né? Então, o valor do trabalho é o valor do produto, do objeto do trabalho. Isso não tem identidade com a apropriação do trabalhador. Então, é nessa relação de desigualdade entre o produto que o trabalhador produz, o valor que ele cria e o valor que ele se apropria, que se estabelece a relação de produção capitalista, né? E, sobretudo, uma relação que é baseada nessa forma salário, nessa forma de mercantilização da força de trabalho também, né? Inclusive, eu queria que você comentasse nessa linha que você está argumentando aí, eu acho interessante, né? Que aqui está o conceito de trabalho assalariado, né? Uhum. Trabalho assalariado, quer dizer, é um conceito forte, porque é a partir dele que Marx vai pensar o capital. Né? Não é à toa que tem até aquele livrinho lá, né? Trabalho assalariado e capital. Porque, Isso. na verdade, ele está falando de uma forma de trabalho, né? Que não se confunde com outras, que é a base, né? Produção capitalista. Né? Isso é importante porque quando se fala trabalho assalariado, né, aí tem toda aquela confusão de achar trabalho assalariado é o trabalho formal, é o trabalho com carteira assinada, é o emprego, né? Quer dizer, são categorias que estão na superfície da sociedade burguesa, mas a categoria de trabalho assalariado não está na superfície da sociedade burguesa. Né? É uma categoria que ela pode até estar, né, a cabeça dela está lá na superfície, mas ela faz parte do fundamento do sistema, porque é a partir dela que você pensa, né? Você pensa a exploração, né? Porque a exploração diz respeito ao trabalho assalariado. Uhum. Não existe exploração que não seja. Existe outra coisa, mas exploração diz respeito, na perspectiva de Marx, você me corrige se eu estiver errado, né? É trabalho assalariado, né? É nesse sentido que está sendo colocado aqui, exploração como sendo produção de mais valor, certo? Que é no trabalho que cria mais-valia, né? Nessa relação de trabalho assalariado que cria mais-valia. Por mais que a gente pode considerar que trabalho assalariado é uma categoria que, assim como a mercadoria, ela não se limita
ao modo de produção especificamente capitalista. Ela é Você acredita que não? Ela não se limita. Vamos pensar nisso daí. Agora você colocou uma questão interessante. Eu estou aqui só, eu tô só refletindo aqui, certo? Sim. Eu não estou. A gente tem assim, tem um diálogo aqui. Você não é obrigado a concordar comigo, nem eu sou obrigado a concordar com você. E às vezes eu provoco para a gente realmente tirar, né? Na verdade, essa tua afirmação é uma afirmação interessante, mas eu entendi o que você quer dizer. Você pode ter trabalho assalariado, por exemplo, você pode ter salário, por exemplo, em formações pré-capitalistas, verdade? Também, e até pós-capitalistas. Mas E ali dentro não de são outros modos de categorias ainda produção. fortes, né? Não. Assim como a mercadoria ela se relaciona com o modo de produção capitalista e digamos assim, ela se torna o centro da sociedade capitalista, em certo sentido, né? A mercantilização ela toma todas as esferas ao mesmo tempo em que a acumulação de capital avança. Do mesmo modo, o capital ele incorpora o trabalho assalariado e ele generaliza a forma salarial como forma de trabalho, tende a generalizar, né? Assim como a forma da produção das necessidades humanas é generalizada como mercadoria. Então, são duas formas que elas estão no interior e são o centro, né? Não há produção capitalista sem mercadoria e sem trabalho assalariado, né? Mas eu diria que a gente não pode limitar essas formas sociais ao modo de produção especificamente capitalista, né? Elas estão na formação social de uma maneira mais ampla. Então, eu diria até assim, até para ampliar um pouco mais o debate, que o desenvolvimento, por exemplo, a superação da produção capitalista, a transição, por exemplo, uma sociedade, um avanço no sentido socialista, não necessariamente ela vai abolir o trabalho assalariado como forma central de trabalho. Não necessariamente, né? O trabalho assalariado, ele diz respeito a uma forma onde é o trabalhador, o que ele recebe não é igual ao preço de seu produto, concorda? Também. Mas não apenas. Porque, não, se o preço de seu trabalho fosse igual ao preço de seu produto, certo? Quando Não você se olha do ponto de produziria, vista do trabalho social, não, sim. Sim, é o que o Marx está falando, eu estou só dizendo o que o Marx está dizendo. O preço de seu produto será igual o preço de seu trabalho será igual ao preço de seu produto. Nesse caso, ele não produzirá nenhum mais valor para o comprador de seu trabalho. Quer dizer, aquilo, se o trabalhador receber, né, se o salário dele, o que ele recebe, né, ou aquilo que ele trabalha, né, quer dizer, se você for trabalhar só aquele tempo necessário para produzir, né, o valor da sua força de trabalho, você não teria capitalismo. Exato. Né? Imagina uma pessoa que recebe salário mínimo, onde ela, já na primeira hora, ela já produz aquilo, né? Produz um valor que ela recebe como salário mínimo. E ela dissesse, pronto, eu já produzi o valor que eu recebi de salário mínimo. Sim. Não vou mais trabalhar. Quer dizer, você não teria capitalismo, porque o capitalismo só funciona, né, se o preço do trabalho ele não for igual ao preço do produto. Concorda? Sim. O preço da força de trabalho ele precisa ser inferior, né, à apropriação do valor que a força de trabalho cria, para que haja esse óbvio, excedente, né? que dá origem, né, às relações de Nesse apropriação ponto, capitalista. quer dizer, você tem um excedente, né, que é apropriado pelo comprador da força de trabalho capitalista, né?
e esse excedente. Agora, vamos pensar assim, agora ainda nessa discussão aqui, a gente pode até... que o Marx aqui ele está desenvolvendo aquilo que ele já falou antes, para depois entrar mais a fundo nessa sessão. Mas vamos pensar assim, só fazer um esforço aqui para pensar numa... Vamos imaginar, numa sociedade pós-capitalista que você tivesse o trabalho assalariado, né, onde você recebesse salário, é claro, você tem salário, vamos dizer, uma sociedade, né, socialista, né, você recebe um salário, né, você trabalha numa empresa, você recebe um salário, certo? Ali você rege ali você tem todos os elementos da lei do valor, né? Só que veja bem, né? Quer dizer, aquilo que você recebe é aquilo que é o preço, né? É o valor da força de trabalho, né? Quer dizer, com esse valor você compra todos aqueles bens necessários para a sua subsistência, não apenas sua, mas da família, da reprodução, enfim, quer dizer, um salário, vamos dizer, um salário digno, né? Um salário que permita que a força de trabalho ela se produza e se reproduza, tal. Né? Então, esse é um elemento importante. Só que o que é produzido, né, quer dizer, você está pensando aí em termos de um trabalhador coletivo, tal, mas você tem um excedente que é produzido. No capitalismo, esse excedente ele seria apropriado pelos proprietários privados, pelo capitalista, né? É o mais-valor, né? Agora, no socialismo, como é que seria? Esse excedente ele seria apropriado, né, pelos proprietários, pela coletividade, né? Pela coletividade, pelos produtores associados, né? Que haveria uma repartição, né? Na sociedade, né? Contribuindo, aí seria um elemento, aí já não seria mais, é por isso que essa dimensão do salário que ele está falando aqui é o salário direto, né? O que você teria é essa força do salário indireto que seria dado através dessa mais-valia social que é apropriado vamos dizer, no caso do socialismo, apropriado pelo Estado, né? Sim, porque sim. aí o Estado ele teria essa função, né? Se apropriaria do excedente econômico, né? Se apropriaria do excedente econômico para, por exemplo, estar investindo naquilo que diz respeito, inclusive, às necessidades sociais, né? Da acumulação da produtividade social, quer dizer, só para quer mostrar como, na verdade, quando se fala em trabalho assalariado, ele diz respeito, né? Se nós formos pensar no caso do capitalismo, né, a uma forma que ela é um trabalho explorado no sentido de que esse excedente ele é alienado do trabalho vivo, né? Ele é alienado do trabalho vivo. É por isso que o trabalho assalariado, nesse sentido mais duro, né, tem um sentido de um trabalho alienado, né? Nesse sentido. Agora, numa sociedade, vamos imaginar, no socialismo, né, o trabalho assalariado ele teria um outro conteúdo, no sentido mais específico de que aquele excedente, no excedente econômico, né, ele seria distribuído, né, que é na sociedade, não necessariamente, né, para os trabalhadores daquela fábrica, tal. Estamos falando aí de um trabalhador coletivo, né? Eu acho que uma questão importante seria... Esses elementos do antivalor, certo? O Chico de Oliveira ele chama os salários indiretos,
né, de antivalor. Por quê? Porque ele desmercantilizaria a força de trabalho. A força de trabalho, Isso. na medida em que ela teria como um dos seus componentes de reprodução o salário indireto, né? A força desses salários indiretos, ela não seria meramente uma mercadoria, né? Que se reduzisse aquilo como... Eu já estou avançando, eu diria, vamos ficar na base, né? Sim. Não, mas é interessante, né? Essa questão que o senhor falou da desmercantilização da força de trabalho é uma coisa que eu tenho refletido e me parece que vai bem nesse sentido de um movimento de superação da lei do valor nas formas de produção e distribuição da riqueza material. Porque o salário, ele diz respeito ao mercado de força de trabalho operacionalizado pela lei do valor, né? E esse mercado de força de trabalho nos diversos setores ou modos de produção da formação social, né? O setor público, estatal, o setor, né, da produção simples de mercadoria, o setor, né, capitalista. Então, a mercadoria força de trabalho está ali sendo, de certa forma, comercializada, né, numa relação de nivelamento e de homogeneização também, né? Isso, a lei do valor opera, essa concorrência entre os trabalhadores, né? E a inserção nos diversos setores de atividades ou de recortes, né? De diferentes naturezas econômicas. Mas eu acho que a questão fundamental para pensar, inclusive, a superação do trabalho assalariado, essa desmercantilização da força de trabalho, ela depende das condições de distribuição, né? Essa condição de apropriação, né? Essa relação de produção, essa transformação. A partir do momento que você, por exemplo, desenvolve o planejamento econômico acima da lei do valor, você tem uma relação diferente, um outro sentido até para o trabalho assalariado, até para as formas de trabalho, né? E um sentido de superação do trabalho assalariado, né? Acho que é uma questão importante para a gente elaborar. Eu resolvi comentar porque é bem interessante mesmo. Porque como é que seria uma outra forma que nós pensaremos o trabalho numa sociedade socialista? Quer dizer, não seria um trabalho assalariado, seria um trabalho associado, né? Ou um trabalho comunal, né? Isso, mas aí a gente tem que ter um cuidado, né? Porque o associativismo operacionalizado pela lei do valor, ele tem consequências, né, de reprodução das formas sociais das sociedades onde impera a lei do valor, né? Então, o associativismo na sociedade capitalista, numa formação social, onde impera a lei do valor e não o planejamento econômico, né, é diferente. Não, é verdade, isso daí. É que talvez o termo trabalho associado ele deu uma confusão. Seria pensar num trabalho comunal. Sim, Seria mas aí na medida, né, que isso vamos dizer, o excedente, né, ele é apropriado pelo comum, né? Pela comuna, vamos dizer, pela sociedade, né? Pelos isso. produtores associados. Se nós formos pensar, por exemplo, né, o ideal comunista, né? E essa apropriação, evidentemente, uma apropriação que determinaria a distribuição, né? Ela significaria uma série de elementos, né, que desmontariam toda essa ideia de trabalho assalariado. Por quê? Porque, por exemplo, quando aumentasse a produtividade do trabalho, você reduziria a jornada, né? O conteúdo
das tarefas, as formas, inclusive a própria divisão do trabalho. Quer dizer, quando você desmonta o trabalho assalariado, tem uma série de implicações em todo o conjunto. O trabalho não precisa ser governado pelo mercado. Não, exatamente. Você tem outra, mas é quando você nega, aí você mas nega a questão a do propriedade salário privada. é o governo do mercado sobre o trabalho, né? Exatamente. Que é o governo do mercado sobre o trabalho O é mercado é o diferente. quê? É a lógica da apropriação privada, né? Da propriedade privada, da mercadoria É o mercantil mercado privada. de trabalho, né? Isso. Quer dizer, o mercado de trabalho seria substituído por uma alocação, né, racional, né? Isso. Que não seria, quer dizer, as categorias seriam outras, né, que nós temos muita dificuldade de entender, porque a gente já acha que é da natureza o trabalho assalariado, o trabalho capitalista. A mercadoria, Né? né? A riqueza como mercadoria, ela não precisa ser naturalizada também. Exatamente, a própria. Aí você teria, por exemplo, esses elementos do antivalor, e é isso que incomoda muito o capital, né? Você criar, você mostrar que as coisas podem ser diferentes. É incrível como eles distorcem essas experiências concretas, né, que mostram que poderia ser diferente a organização da produção, né? E não é à toa que todo esse movimento aí para distorcer né, aquilo que o MST faz em termos de organização da produção agrícola, aquilo como é que seria, por exemplo, uma comunidade onde você não tivesse um patrão, né, uma comunidade onde você organizasse de forma comunal, né, quer dizer, e inclusive agora essa experiência que está acontecendo na China, né, onde eles tentam distorcer de todas as formas, né, para que a gente não tome conhecimento daquilo que está sendo feito lá, com todos os limites, né, mas mesmo assim são coisas diferentes, como você vê no Ocidente, né? Aí tem muita distorção para entender como é que está se essas inovações com respeito às formas de propriedade, as formas, inclusive, como se organiza esses modos de antivalor, né? Porque, na verdade, é disso que se trata, né? Eu acho que a gente Sim. pode avançar mais um pouco. Vamos avançar mais um pouco nesse parágrafo aqui. Suponha, por exemplo, que a jornada de trabalho se represente num valor monetário de 6 shillings. Havendo troca de equivalentes, o trabalhador receberá 6 shillings pelo trabalho de 12 horas. O preço de seu trabalho será igual ao preço de seu produto. Nesse caso, ele não produzirá nenhum mais valor para o comprador de seu trabalho. Os 6 shillings não se transformarão em capital e o fundamento da produção capitalista se desvanecerá. Mas é precisamente sobre esse fundamento que o trabalhador vende seu trabalho, que este é trabalho assalariado. Ou então ele recebe por 12 horas de trabalho, menos 6 shillings, isto é, menos de 12 horas de trabalho. Nesse caso, 12 horas de trabalho se trocam por 10 ou 6 de trabalho, etc. Essa equiparação de grandezas desiguais não se limita a suprimir a determinação do valor. Tal contradição que suprime a si mesma não pode ser de modo algum enunciada ou formulada como lei. De nada adianta deduzir essa troca de mais trabalho por menos trabalho da diferença formal, que nos esclarece que, num caso, ele é trabalho objetivado e no outro é trabalho vivo.
Isso é tanto mais absurdo pelo valor de uma mercadoria não ser determinada pela quantidade de trabalho realmente objetivado nela, mas pela quantidade de trabalho vivo necessária para a sua produção. Digamos que uma mercadoria represente 6 horas de trabalho. Caso surjam invenções que permitam produzi-la em 3 horas, o valor da mercadoria já produzida também se reduzirá pela metade. Ela representa agora 3 horas de trabalho social necessário, em vez de 6 horas de antes. O que determina sua grandeza de valor é, portanto, a quantidade de trabalho requerida para a sua produção e não sua forma objetivada. Então, Certo, isso é interessante, hein? Essa diferença aqui, viu, Egeu, entre trabalho objetivado e trabalho vivo, né? isso. É, Porque qual que é a relação na produção capitalista, né? É trabalho objetivado que se troca por trabalho vivo, né? Mas a questão que o Marx está colocando é que existe um valor do trabalho objetivado e existe o valor do trabalho vivo. O elemento criador do valor é o trabalho vivo. O elemento criador do valor do trabalho objetivado é o trabalho vivo, né? Mas para que haja produção capitalista é necessário que o valor desse trabalho vivo, o valor dessa força de trabalho, seja inferior ao valor que o trabalho vivo cria, o trabalho objetivado, né? Então é sempre uma relação que se reproduz entre trabalho objetivado e trabalho vivo, que reproduz a relação de desigualdade entre o valor que o trabalhador e o trabalho vivo cria e o valor que é materializado, né, enquanto trabalho objetivado, sempre como excedente. certo. E aí o próximo parágrafo, se nós formos verificar, na verdade o Marx está chegando onde ele quer chegar, né? Que no fundo ele quer, todo esse esforço que ele faz aqui no começo é mostrar essa diferença entre o trabalho e o trabalhador. É mostrar a Né? diferença entre o valor do trabalho objetivado e o valor da força de trabalho, né? Que o conceito Isso é fundamental. o valor do trabalho é um conceito impreciso, né? Porque o valor do trabalho ele se referiria ao valor do trabalho objetivado. Mas o valor que o trabalhador se apropria não corresponde ao valor do trabalho objetivado na produção capitalista. Né? Vamos ler esse parágrafo que o senhor mencionou aqui. Ó. No mercado, o que se contrapõe diretamente ao possuidor de dinheiro não é, na realidade, o trabalho, mas o trabalhador. O que este último vende é sua força de trabalho. Mas o seu trabalho tem início efetivamente e a força de trabalho já deixou de lhe pertencer. Não podendo mais, portanto, ser vendida por ele. O trabalhador é a substância e a medida imanente dos valores, mas ele mesmo não tem valor nenhum. Isso aqui é interessante, né? Trabalhador, trabalho, né? Isso que é muito interessante, porque é o seguinte, eu quando eu falo em trabalho, eu procuro evitar, é claro que fala mundo do trabalho, né? Isso aí tem uma carga ideológica, que na verdade o correto é mundo do trabalho vivo. Sim. Mundo do trabalho não quer dizer nada, se você for tentar esclarecer, porque na verdade você fica na superfície ali, porque o trabalho, na verdade, né? Aquilo que de fato é fundante da produção capitalista é o trabalho vivo, né? O trabalho vivo, que é o trabalhador, porque mundo do trabalho, você pode também pensar no trabalho morto. Mundo do trabalho também é trabalho morto, mas a questão é mundo do trabalho vivo, é o trabalhador, aquele que é explorado. Isso é só para mostrar como no discurso, às vezes, que a gente tem nos congressos científicos, nos artigos, a gente não entra nessa discussão mais a fundo, né?
que diz respeito àquilo que é o essencial, né? Verdade. Porque o trabalhador é o que vende a sua força de trabalho. Né? Porque o trabalho objetivado não cria valor. Trabalho objetivado não cria valor. É só o trabalho vivo que cria valor. E o que está em disputa é essa capacidade de criar, né, o mais valor. Concorda? Dentro da perspectiva do Marx. Né? Então, é só para nós pensarmos assim, né, que a gente fala... Quer dizer, é claro que tem níveis, né? Assim, quando você fala trabalho como uma categoria fundamental, tal, você tá se pensando numa categoria, e quando se fala trabalho, você está falando num nível de abstração muito elevado. Agora, para lidar com as questões, às vezes, né, que nós lidamos no dia a dia, né? Que nesse caso, às vezes, essa categoria trabalho, ela talvez pudesse ser substituída por trabalho vivo, porque o trabalho vivo, ele é uma força, e é a distinção que eu faço de trabalho vivo para força de trabalho, né? O trabalho vivo, ele não se reduz à força de trabalho. Essa é a minha leitura. Eu tenho essa leitura, eu posso estar enganado, mas a leitura que eu faço é essa. O capital, ele tenta reduzir, porque aquilo que o trabalhador vende é a força de trabalho. O trabalhador não vende o trabalho vivo, ele vende a força de trabalho como mercadoria. Né? Agora, o trabalho vivo, aquilo que confronta o capital é o trabalho vivo. É isso que é revolucionário, que o capital nunca vai lidar, porque é natureza. Entendeu? O capital, ele tem essa característica de ser um sistema que ele tem a maior dificuldade de lidar com a natureza. Né? Ele não consegue lidar com a natureza viva, né? O trabalho vivo. Agora, com a força de trabalho, ele, que é aquilo que ele compra, ele consegue lidar. Ele compra, que é o salário, ele inclui, ele normatiza. Aí você está vendo como, na verdade, em termos conceituais, eu penso assim, que esse conceito de trabalho vivo ele é muito forte. Se nós formos pensar em termos de crítica do capital, como essa força, né? Porque diz, o que o trabalhador vende é a sua força de trabalho. Né? Quer dizer, o trabalhador ele tem dentro de si essa capacidade física e mental de produzir valores, produtos, que é a força de trabalho, que é transformada em mercadoria. O sistema ele inclui isso daí, né? Como, certo? Só que não se reduz, o trabalho vivo não se reduz à força de trabalho. Então tem esse conflito. Eu diria que todo indivíduo, individualidade de classe, né? Ele tem esse conflito entre o trabalho vivo e a força de trabalho. Né? A força de trabalho é aquilo que é mercadoria que o sistema compra e é aquela que nos acorda todo dia para dizer: acorda que você tem que ir para a fábrica, acorda que você tem que fazer um curso ali de treinamento para você poder vender melhor. Né? Quer dizer, enquanto o trabalho vivo, essa dimensão que vamos pensar que diz respeito a uma natureza, né? Uma natureza rebelde, né? É aquilo que não aceita, que não está de acordo com a disciplina, entendeu? Laboral, né? É uma dimensão da subjetividade que é a própria natureza, que o capital não consegue controlar. Né? É que adoece, que faz, é a que sonha, né? Tem esse elemento aí de contestação, quer dizer, o que contesta é o trabalho vivo. Força de trabalho, no meu entender, é uma categoria do sistema. É mercadoria? Sim.
Porque a força de trabalho ela é tomada pela homogeneização da lei do valor. O trabalho vivo ele se refere à singularidade subjetiva do trabalhador, né? Que se confronta com essa condição até objetiva, né? Dessa exteriorização, que aí você, quando você fala força de trabalho, você está se referindo a essa necessidade que o capital tem, que o capital exteriorize, né? A sua capacidade criativa, a sua energia vital, exteriorize como um produto objetivado, né? Como valor, se exteriorize como valor, né? Então, eu acho que é uma diferenciação bem interessante também, professor. A Nirsan gostaria de fazer um comentário? Vamos só ler esse próximo parágrafo, o último, certo? Que o meu tempo aqui já está... Eu estou preocupado porque eu vou ter que jantar alguma coisa antes da live das 21 horas. Claro. Vamos seguir isso é aqui, o trabalho então, vivo que está me pressionando, certo? Verdade. Vamos lá. Esse parágrafo que está interessante para a gente encerrar. Na expressão valor do trabalho, o conceito de valor não só se apagou por completo, mas converteu-se em seu contrário. É uma expressão imaginária, como o valor da terra. Essas expressões imaginárias surgem, no entanto, das próprias relações de produção. São categorias para as formas em que se manifestam relações essenciais, que em sua manifestação as coisas frequentemente se apresentam invertidas, é algo conhecido em quase todas as ciências, menos na economia política. Ele batendo nesse conceito aqui utilizado pelos economistas políticos, né, do valor do trabalho, ou do preço natural do trabalho, né, como uma expressão imaginária, né, e como... Exato, isso aqui é expressões imaginárias, né, que... Não, porque... É aquela força do Marx, né? E opera na ordem da formalidade, né, você não tem conteúdo de diferenciação, você não identifica, por exemplo, conteúdo da exploração. Quando você fala valor do trabalho, o trabalhador ele é remunerado pelo valor, né, que ele produz, não tem esses conteúdos. Olha só, ele está falando aqui expressões imaginárias. Lá no capítulo 6, a gente estava vendo, falou em ilusões, né? É claro que o conceito de ideologia não era tão forte, tão presente na época dele, mas vai muito nessa direção aí, né? E ele sempre faz a crítica da economia política, né? Sendo até sarcástico aqui, né? E, bom, então é isso. Nós prosseguiremos na próxima semana, né? Avançando nesse capítulo pequeno, né? E foi muito interessante, assim, esses primeiros avanços. Ok? Professor Eziel, eu vou depois escrever o que eu pensei e gostaria de ter comentado e mando lá no grupo. Aí depois a gente conversa a respeito, tá bom? Perfeito. A gente continua conversando lá no grupo. Perfeito, Nissan. E a gente responde na próxima semana, tá bom? Ótimo. Não, é só uma opinião própria. Aí pode ser besteira, mas de repente agregue alguma coisa. Não. Nada é besteira aqui. Tá bom. Obrigado, gente. Obrigada. Até a próxima.